Fala galera, beleza? Começando mais um dia, atualizando vocês aqui no canal do Lessa, muitas informações para a gente abordar aqui neste vídeo. Desde ontem à noite surgiram algumas especulações visando a temporada 2023, o ano nem acabou, mas tem muita gente já olhando para 2023, o Fluminense já está tocando o seu planejamento e por isso é normal que algumas coisas já comecem a pipocar, jogadores que podem chegar, jogadores que podem sair. Falei sobre o Keno ontem, a possibilidade dele reforçar o Flu, e o empresário dele negou essa informação, negou a possibilidade, inclusive, eu vou trazer a palavra dele aqui. Matheus Martins está muito perto de sair do Fluminense, está muito perto de acertar a sua saída para o Udinese. Vou trazer algumas novidades aqui, isso pode acontecer já nos próximos dias, já nesta semana, sobre Paulo Henrique Ganso, que está interessando o São Paulo. Algumas pessoas lá de São Paulo, ele que já vestiu a camisa do time paulista, estão especulando isso por lá. Ele que tem contrato com o Flu até 2023, e eu vou falar sobre os planos que o Fluminense tem para ele. E também tem jogador voltando de empréstimo. Tudo isso você vai conferir aqui neste vídeo, mas antes eu tenho certeza que você vai aqui embaixo, clicar no botão do like, que é muito importante, ajuda demais a gente, e se inscrever no canal. Obviamente, se você não está inscrito, se já está inscrito, verifique se as notificações estão ativadas para você não perder nenhuma informação do Flu. Todos os dias eu estou aqui passando informação para você gratuitamente, deixando você muito bem informado sobre o tricolor carioca. E eu vou começar este vídeo já falando sobre a situação do Matheus Martins. Ontem, o Marcelo Neves, do jornal o Globo, meu amigo Marcelão, trouxe essa informação de que a Udinese já era esperado, né? Muita gente tinha falado que essa proposta não chegaria mais esse ano, e eu falei para vocês aqui, olha, eu acho que essa nova proposta da Udinese vai chegar nos próximos dias, porque eles já acertam essa situação, terminou o campeonato, o Matheus Martins já vai embora. E não deu outra. A quarta proposta da Udinese chegou nesta segunda-feira ao Fluminense. A gente lembra que todas as outras já foram recusadas até aqui, até o momento, e agora o Fluminense fez uma contraproposta. Se os italianos aceitarem, o Matheus Martins será jogador da Udinese nos próximos dias. O que eu acho bem provável, porque, primeiro, eles fizeram, só recapitulando aqui, fizeram uma oferta de 5 milhões de euros. Isso daria algo em torno de 27 milhões de reais por 100% dos direitos. Depois subiu, aí tá de brincadeira essa proposta, né? Subiu para 6 milhões de euros, muito pouco ainda, e aí daria 32 milhões de reais, o Fluminense recusou imediatamente. A terceira proposta, no valor de 6 milhões de euros, mas por 90%, em vez de 100% do atleta, 90% dos direitos do Matheus Martins. E a quarta proposta, não falei que seria a quarta, não, vai ser a quinta proposta, porque a quarta proposta foi de 7 milhões de euros por 90% também dos direitos do Matheus Martins, outros 10% ficariam com o Fluminense. Então, quando o Fluminense recusou a quarta proposta, a expectativa é de que a Udinese subisse para uma nova oferta entre 8 e 9 milhões de euros. Então, é claro que eles jogaram para baixo, fizeram uma proposta de 8 milhões de euros, e é bem provável que eles aceitem essa contraproposta que o Fluminense fez de 9 milhões, só que o Fluminense pediu 9 milhões de euros por 85%, ou seja, ficaria com 15% dos direitos do Matheus Martins. O detalhe é que o Marcelo informou aqui, e eu confirmei essas informações, foi de que eles ofereceram 8 milhões de euros, mas dividindo entre partes fixas e bônus, ou seja, teria bônus aí incluído nesse valor. Aí eu já acho pouco. Só que, enfim, a informação está dada, é essa, e agora eu vou dar a minha opinião sobre o Matheus Martins. Muita gente, não é pouca, nas redes sociais principalmente, falando, libera, eu pago o Uber, levo para o aeroporto, por que não vendeu ainda? Pelo amor de Deus. Pô, vende, jogador não tem futuro nenhum, você é jogador fraco. Cara, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. O Matheus Martins é um jovem, que não completou nem 20 anos ainda, um cara que passou por todas as categorias de base da seleção brasileira, que sempre teve destaque e que está no seu primeiro ano como profissional. Ele chega no momento de saída do Luiz Henrique, toda aquela turbulência. O Fluminense, a diretoria, foi incapaz de contratar um jogador de velocidade para os lados, então o Fluminense não tinha substituto para o Luiz Henrique. E o Matheus Martins entra no time, jogando em alguns momentos até um pouco diferente das suas características
de como ele jogava até na base, fugindo um pouco em alguns momentos das suas características. E até me surpreendeu pela dedicação dele, pelo empenho tático também, além de questões técnicas. Então ele chega com uma responsabilidade muito grande. Não é como você. Não é como, por exemplo, o Endrick no Palmeiras. Não estou comparando um jogador e outro, tá? Estou falando de jogador de base e transição profissional. O Endrick chega no Palmeiras. O Endrick não tem a obrigação de chegar no Palmeiras e decidir jogos. O Dudu foi embora, não. Agora só tem o Endrick. Ele vai ter que decidir. Não tem isso. Porque tem um time forte. Então o garoto ele tem tranquilidade para cumprir esse processo de transição tranquilamente. No Fluminense, não. O cara já sobe e tem que decidir. E eu canso de falar, não é todo mundo que vai ser o André da vida. André é exceção. Um cara que parece veterano como na idade dele é exceção. Então eu não consigo entender o torcedor que acha que o Fluminense deve se desfazer do Matheus Martins ou vender ele por qualquer preço. É um jovem que está no seu primeiro ano como profissional. E só para traçar uma comparação aqui, então vou colocar aqui na tela o site Jogou. Essa aqui é a primeira temporada do Luiz Henrique. Isso 2020 foi o ano quebrado pela pandemia. Aqui está dizendo que ele tem 4 gols no ano, só que 2 aqui foram pelo sub-20 ainda, tá? Ele entra no profissional, aqui, o Palmeiras, no dia 12 de agosto de 2020. O primeiro gol contra o Ceará foi no dia 17 de outubro de 2020, tá? Em 2020 ele é mais reserva do que titular. Depois, quando vira para 2021, a partir do jogo contra o Sport, já é 2021, ele se torna titular e faz um gol. Isso aí já está falando de fevereiro de 2021, tá? Vou pular aqui para temporada 2021. Agora aqui só 2021. Temporada completa. No ano de 2021, 7 gols, que é quando ele começa a ter uma evolução. E aí se torna titular do time. Titular absoluto do time. Mais lá para a reta final. Titular absoluto lá, mais lá para a reta final. Aqui no início da temporada, não. Em 2022, aí sim ele se firma, é titular absoluto, jogador fundamental para o time, um dos principais jogadores da equipe, sai daquela maneira, ok. A gente está falando de 2020 até 2022. Observe o processo de evolução. E aí o Matheus Martins começa a sua trajetória no profissional no Campeonato Carioca, fez 3 gols contra o Oriente Petroleiro, Avaí, Ceará, então são 5 gols e 2 assistências. No primeiro ano dele como profissional. Ou seja, o primeiro ano do Matheus Martins como profissional é melhor do que o Luiz Henrique em números. Então, assim, é uma oscilação que o Matheus Martins está tendo e que é completamente normal, gente. É completo. O Luiz Henrique, a gente lembra o Luiz Henrique falando, muita gente falando que não tinha, que também não tinha talento, que era um jogador limitado, que era um jogador ruim, que também não tinha futuro, que não iria se formar no profissional, que não ia dar em jogador. Quantas pessoas falaram isso do Luiz Henrique lá atrás? Quantas pessoas? E assim já foi com Pedro, e assim já foi com tantos outros jogadores. Então é uma oscilação, gente, que é normal. É normal o jogador ter. O torcedor, ele age com base na emoção, é muito impulsivo, mas a gente tem que, às vezes, tentar analisar um pouco a coisa com um pouco de razão e entender que são garotos ainda, são jovens que estão se desenvolvendo. Não são jogadores já formados. É apenas o primeiro ano do Matheus Martins como profissional. Então, assim, é um jogador que claramente ele tem potencial, ele vai ser desenvolvido, fisicamente ele vai evoluir. Então, assim, eu não consigo entender, isso já foi feito com o Pedro, isso já foi feito, o próprio Luiz Henrique, quanto não disseram para o Luiz Henrique, né, lá atrás, que ele não tinha futuro também, que ele não tinha talento, que ele não iria dar em jogador. Quanto ele não ouviu isso? Então, assim, eu não consigo entender essa vontade, às vezes, de queimar jogadores que estão apenas começando a sua trajetória como profissional e que não custam, entre aspas, nada ao clube, foram formados no clube. E aí depois vai ser vendido, e o que acontece? Vem um jogador velho e ganhando um salário alto. Que é o que pode acontecer agora. O Fluminense deve ou não deve vender? Aí é que está a questão. A gente sabe que o clube precisa vender jogador, senão as contas não vão fechar. A questão é, precisa vender? Beleza.
E por isso vai vender mais barato. Agora, para onde o dinheiro vai? Esse é o problema. Para onde o dinheiro vai? Ou seja, os jogadores estão sendo contratados. Qual o custo-benefício desses jogadores? Porque senão a conta nunca vai fechar. Com o William Bigode, com o Felipe Melo ganhando salários desse tamanho, sem dar retorno técnico, com o Cristiano, com o Caio Paulista, vai ser difícil essa conta fechar. Vai ser muito difícil. Então, a gente sabe que tem que vender, é um fato, não tem para onde correr. A questão financeira ela já vem de muito tempo, não é de hoje. Agora, como esse dinheiro é investido? Como o pouco dinheiro que o Fluminense tem é investido? Essa é a grande questão. Como esse elenco será formado para a temporada do ano que vem? O Fluminense vai ter um lateral esquerdo para o ano que vem? Será? Depois de 3 anos, será que vai ter um lateral esquerdo? Será que vai ter um atacante de qualidade para atuar pelos lados de campo? Para não jogar responsabilidade só em cima de garoto? Isso é o que veremos. E aí entra na situação do Keno, que surgiu ontem. Eu trouxe a informação, confirmei a informação de que o Keno está no radar do Fluminense para ser reforço do clube para a próxima temporada. É um dos jogadores que estão sendo analisados pelo departamento de scout e que conta com a aprovação do técnico Fernando Diniz. O site, ontem o site Super Esportes, lá de Minas Gerais, ele trouxe uma matéria com uma entrevista do Edson Neto, que é empresário do Keno. O Grêmio também surgiu como possível interessado no jogador. E ele disse aqui, 0 verdade, nenhum contato. Impossível, não é a nossa intenção. Só se ao final do ano o clube não quiser ele, o que sinceramente acho muito difícil de acontecer. Mesmo que o clube aceite, nós não temos interesse. Portanto, impossível sair negócio. Ele é muito feliz no clube. Então, assim, eu se fosse Fluminense, já descartaria completamente esse jogador. Porque eu acho até burrice falar isso, a gente não sabe o dia de amanhã. O Atlético vai passar por muitas reformulações de elenco. O Rodrigo Caetano já falou isso em algumas entrevistas. Então, assim, pode ser mesmo que o Keno seja um dos jogadores que, apesar do clube gostar muito dele, isso pesa se o clube continuar. Mas eu acho isso pouco inteligente. Você está falando sobre Grêmio, sobre Fluminense, sobre grandes clubes. Se eu sou o Fluminense, agora mesmo que ele quisesse, eu não traria. Mas assim, a palavra do empresário do jogador, negando, negócio não tem negociação em andamento, ninguém disse isso, mas o Fluminense estava interessado no Keno, está interessado, é um dos jogadores que vem sendo monitorados pelo departamento de scout. Então, o empresário dele está deixando bem claro que mesmo que o Atlético Mineiro quiser, eles não têm o interesse de negociar com o Fluminense, com o Grêmio e aparentemente com qualquer outro clube. É isso, então, a palavra do empresário do Keno. E eu falei isso ontem, gente, o Keno é só um dos tantos jogadores que são monitorados diariamente pelo departamento de scout, tá? Tem várias outras opções, aos poucos a gente vai descobrir eventualmente uma ou outra, mas se trata apenas de um jogador que está sendo monitorado e que, assim, tem características que agradam ao técnico Fernando Diniz e também características de jogo que o Fluminense precisa, que é um jogador de lado de campo. Sobre Paulo Henrique Ganso, surgiu uma especulação lá de São Paulo, o repórter Gabriel Sada, Jovem Pan, ele disse que o Ganso interessa ao São Paulo. Ele que esteve lá no Tricolor Paulista de 2012 a 2016, teve uma boa passagem por lá, com a camisa do São Paulo, mas só que ele tem contrato com o Fluminense até 2023, como sabemos. E eu falei isso aqui recentemente, o Fluminense já tem um planejamento para renovar o contrato do Ganso e do Cano. Não há negociação em andamento, até onde eu sei, tá? Já houve uma sinalização de que há um desejo por renovação. É claro que tem muito tempo até lá. Numa temporada as coisas mudam radicalmente, podem mudar. E eles, o tanto Cano quanto o Ganso, só vão poder assinar pré-contrato a partir do meio do ano que vem. Então tem tempo, não há por que ter a necessidade de correria, de desespero, até porque o Diniz, continuando, como deve continuar, renovar seu contrato, vai querer ficar com o Ganso gosta muito do Diniz, sabe que com ele vai jogar, então assim, não tem por que ter desespero neste momento. O São Paulo pode estar interessado, mas uma negociação desse tipo agora, para mim, é praticamente impossível. Acho muito difícil de acontecer qualquer movimento nesse sentido neste final do ano. Depois, conforme as coisas acontecerem na temporada 2023, aí é outra situação, a gente tem que analisar. Por enquanto,
não passa de especulação. E para fechar, galera, o Nascimento, Matheus Nascimento, volante, que foi emprestado para o Fluminense ao Náutico, pediu para se desligar do clube e retornar ao Fluminense. O Náutico está praticamente rebaixado para a Série C. É um jogador que tem 3 participações apenas no time principal do Fluminense. Ele vem sendo emprestado constantemente para outros clubes. Em tese, não é um atleta que deve ser aproveitado pelo clube. É possível que ele seja emprestado novamente. Tem que aguardar que vai acontecer nessa temporada, mas enfim, ele pediu esse desligamento, então automaticamente ele retorna, deve ficar treinando com o time sub-23, e aí para o ano que vem o Fluminense vai ter que definir o que fará com o Nascimento. Beleza? Então deixe seu like aí, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu comentário também, quero ouvir vocês sobre todos esses assuntos aqui que a gente abordou nesse vídeo, muita informação e opinião também para a gente trocar essa ideia por aqui. Tamo junto, galera, valeu!